Aqui temos uma treliça composta por 5 barras e 2 apoios. O exercício pede para que achamos 3 barras, AB, BC e AC. Começaremos identificando os 2 pontos, os 2 apoios. Em B, temos um apoio fixo, então, nós temos BY e BX. No C, temos um apoio móvel, então, temos CY. Começaremos achando essas 3 forças. Começaremos identificando as forças em X. Em X, nós temos BX positivo e 375 negativo. Igualamos a 0, então, passaremos 375 para o outro lado da vírgula, ficando positivo. Agora, nós identificaremos o momento fletor. Usaremos o ponto B como referência, então, equilíbrio de momento fletor no ponto B. Nós temos menos 375, porque está girando a treliça sentido anti-horário, pois adotaremos sentido horário positivo. Aqui ela está sentido anti-horário, então, menos 375 vezes a distância que é na vertical. No caso, 8. Agora, nós temos CY, que nós não sabemos, vezes a distância do ponto B, que é 6. E temos 500 girando sentido horário, então, positivo. Vezes a distância, que é 6 mais 8,4. Então, fica 14,4 igual a 0. Multiplicando menos 375 vezes 8 e 500 vezes 14,4 e somando isso, nós temos mais 4.200 e menos CY vezes 6. Passaremos o 4.200 para lá, ficando negativo. Dividimos ele por 6. Isso dará menos 700. Menos com menos, mais. Então, CY igual a 700. Agora, calcularemos as forças em Y. Em Y, nós temos BY, que ainda não achamos, mais CY, que a gente já achou, menos 500. Então, em BY, nós temos menos 200. Agora que identificamos todas as reações de apoio, nós temos que redesenhar a treliça e identificar todas as forças das barras e substituir pelos valores encontrados. Em BX, nós encontramos 375 LB positivo, e em BY, nós identificamos que é menos 200 LB. Como a setinha estava para cima, nós temos que mudar ela para baixo. Então, o valor fica positivo. Em CY, nós temos 700 positivo.
No exercício, ele pede apenas 3 barras. AB, BC e AC. Então, utilizando o método dos nós, começarei por B, porque A eu tenho 3 barras que eu não conheço e C eu também tenho 3 barras que eu não conheço. B eu tenho 2 barras apenas que eu não conheço, então começarei por B. Desenhando nó B, fica assim: 375, 200, FAB e FBC, e um ângulo alfa que ainda não identificamos. Bom, como faremos para identificar esse ângulo alfa? Este ângulo alfa, podemos identificar ele aqui no desenho. Para isso, é só desenhar um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus, a força correspondente a 8 e 6. Temos aqui um triângulo retângulo pitagórico, pois podemos observar que 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 2 é 6, logo, 5 vezes 2, 10. Então, nós temos que cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa e seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós temos cosseno de alfa, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, 6 sobre 10, então, 0,6. Seno de alfa, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, 8 sobre 10, então, 0,8. Então, podemos começar a resolver o nó. Em f de y, nós temos menos 200 mais FAB vezes FAB está projetando no eixo Y. Então, ele é seno de alfa igual a 0. Menos 200 mais FAB, seno de alfa nós temos, que é 0,8, então, vamos substituir. Dividindo 0,8 por 200, nós temos 250 lbs. Achamos a primeira barra. Em f de x, nós temos mais 375, porque o vetor está virado para o lado direito, mais FBC, mais FAB vezes 0,6. 0,6 porque FAB está projetando no eixo X, que é o cosseno, que aqui nós temos cosseno igual a 0,6. Então, fica FAB, que é 250, vezes 0,6, igual a 0. 250 vezes 0,6 mais 375, nós temos 525. Passando 525 para o outro lado, ele fica negativo. Então, achamos FBC. Como nós já achamos
FAB e FBC, o que nos resta é achar FAC. Então, vamos para o nó C, pois os vetores estão todos na horizontal e na vertical. Então, não teremos que calcular ângulos. No nó C, nós temos FBC, FAC, FCD e o valor de 700 LB. Como nós precisamos achar somente FAC, vamos calcular somente o equilíbrio em F de Y. Em F de Y, nós temos, então, FAC mais FAC e mais 700, igual a zero. Passando os 700 para o outro lado da igualdade, fica menos 700. Então, achamos FAC. E assim achamos todas as forças. Como o exercício só pediu o valor dessas 3 barras, e nós já achamos 3, podemos parar o exercício por